Oi, meu nome é Gabriel. Tenho 26 anos, sou estudante de design numa universidade pública aqui em Curitiba, e o que vou contar começou com uma visita que era para ser só mais um encontro casual entre amigos, mas virou o começo de algo que eu nunca esperei viver. Era uma tarde gelada de quarta-feira. Eu tinha combinado de passar na casa do Murilo, um colega da faculdade que tinha virado parceiro de projeto e, de quebra, me viciado num jogo de luta que ele jurava ser arte digital pura. O bairro era tranquilo, daqueles com ruas largas, árvores sem folhas e cheiro de pão assando vindo de alguma padaria próxima. Toquei a campainha. A porta se abriu devagar. Oi? Disse uma voz feminina, calma, com aquele sotaque curitibano leve que arrasta vogais no fim. Ela estava ali, em pé, com uma camiseta cinza larga com estampa do Milton Nascimento e um de injusto. Cabelo preso num coque improvisado, fios soltos caindo ao redor do rosto. Sorriso tranquilo. Não precisava de esforço, era bonita de um jeito que não chamava atenção, mas prendia o olhar. Oi, eu sou o Gabriel, amigo do Murilo, consegui responder. Ela abriu mais a porta e, antes que dissesse qualquer coisa, Murilo gritou da sala. Pode entrar, mano. A casa é sua. Entrei, ainda meio sem saber para onde olhar. Quando ela virou de costas, indo em direção à cozinha, ouvi minha boca soltar sozinha, num tom mais baixo do que o necessário. Caramba, a mãe dele é mais gata que as meninas da minha idade. Ela ouviu. Não disse nada. Só virou o rosto de leve, com um sorriso curto e uma sobrancelha levantada. Mas ali, na bochecha esquerda, apareceu um leve tom de vermelho. Eu fingi que não tinha percebido. Ela também. Murilo já estava no sofá, com 2 controles na mão, e começou a me explicar as regras do jogo como se eu fosse um completo iniciante. Mas eu mal conseguia prestar atenção. Valéria, era assim que ele tinha mencionado a mãe dele outro dia, passava pela sala de vez em quando. Trazia uma manta, ajeitava almofadas, comentava algo sobre o clima. E eu, ali, derrotado virtualmente hipnotizado fora da tela. Depois de 1 hora, ela apareceu de novo, dessa vez segurando uma bandeja. Alguém quer café? Perguntou, olhando direto para mim. Eu aceitei na hora. Murilo recusou, focado no controle. Na cozinha, ela pegou 2 xícaras e passou o café num coador de pano. O cheiro era forte, com aquele amargor bom de café caseiro. Quando me entregou a xícara, falou com um tom que quase me fez derramar tudo. Não precisa ficar vermelho. Eu ouvi, sim. Eu engasguei no gole. Ela sorriu de lado e completou, mexendo o próprio café com a colher. Foi um elogio. E fazia tempo que eu não recebia um desses. Por um segundo, o barulho da televisão sumiu. O tempo pareceu suspenso. Ela não estava constrangida, nem rindo de mim. Só tinha aquele olhar direto, firme, que fazia meu estômago revirar de um jeito que nenhuma garota da minha idade tinha conseguido antes. Foi sem querer, quer dizer, foi sincero, mas eu não sabia que você tinha ouvido, tentei consertar, sem sucesso. Ela riu. Uma risada baixa, sem pressa. Eu gosto de sinceridade, Gabriel. Principalmente a espontânea. Na hora de ir embora, Murilo ficou no quarto, ocupado com alguma live. Valéria me acompanhou até a porta, como quem só queria garantir que eu encontraria o caminho de volta no frio curitibano. Foi bom te ver aqui. Volte quando quiser, disse, com um sorriso mais calmo que da primeira vez. Eu agradeci, ajeitando a mochila nas costas. Mas antes de sair, ela ficou me olhando por um segundo a mais. Só depois, no caminho até o ponto de ônibus, percebi que eu também estava sorrindo sozinho. Depois daquele dia, eu jurava que era só coisa da minha cabeça. Um elogio fora de hora, uma risada gentil, um olhar mais demorado. Mas aí, 2 dias depois, recebo a notificação no celular, @Valval. Curitiba começou a seguir você. Fiquei encarando o nome por uns segundos. O perfil tinha poucas fotos, quase todas em preto e branco, uma caneca de café, uma estante com livros da Clarice Lispector e Caetano, uma paisagem nublada da ópera de arame.
E uma selfie discreta, com o cabelo preso de qualquer jeito e aquele mesmo sorriso de canto que ela me deu na cozinha. Ela curtiu uma foto minha. Não há mais recente. Uma antiga, de meses atrás, em que eu tô sorrindo meio torto no centro de Curitiba, com a catedral ao fundo. Aquilo não era acaso. Era mensagem. Hesitei, mas segui de volta. Uma semana depois, Murilo mandou mensagem: Domingão tem escondidinho de carne seca. Minha mãe vai cozinhar. Tá convidado. Aceitei na hora. Não pelo prato, embora estivesse com saudade da comida de verdade, mas porque sabia que veria Valéria de novo. Cheguei por volta do meio-dia. A casa cheirava a alho dourando na manteiga e algo assando no forno. Valéria estava mais à vontade do que da primeira vez, moletom escuro, rabo de cavalo, e descalça. Me recebeu com um sorriso sincero. Gabriel. Que bom que veio. Murilo estava no quarto montando um setup novo com LEDs. Já volto, gritou de lá. Fiquei na sala, e ela foi até a cozinha. Quer café enquanto espera? Perguntou, já pegando as xícaras. Dessa vez fui eu que fui até lá. Ficar de longe já não fazia mais sentido. Enquanto ela passava o café, falamos sobre coisas pequenas, o frio fora de época, o barulho do biarticulado, uma série que ela começou a ver no Globoplay. E aí ela se virou, encostou de leve no meu ombro ao me entregar a xícara e disse, sem pressa. Você tem um jeito calmo. Isso é raro. Dá vontade de ouvir você mais. Fiquei sem resposta por 2 segundos. Depois respirei fundo e falei olhando nos olhos dela. Dá vontade de te ouvir mais também. Ela não desviou o olhar. Só sorriu de novo, aquele mesmo sorriso que não pedia nada, mas dizia tudo. O almoço foi tranquilo. Conversamos os três como se nada estivesse acontecendo. Mas eu sentia. E percebi que ela também sentia. Os olhos encontravam os meus com mais frequência. Os toques casuais, um prato passado, uma mão que encosta sem querer, tinham algo a mais. Depois da sobremesa, me ofereci para lavar a louça. Murilo reclamou, mas Valéria aceitou. Ele quer lavar, deixa, disse rindo. Ficamos os dois lado a lado no balcão. Ela lavava, eu enxugava. A água quente fazia vapor subir, e o cheiro de detergente misturava com o da pele dela. Rimos de um prato que escorregou da minha mão. Por um segundo, ela encostou a testa no meu ombro de tanto rir. Você é leve, ela disse. Eu tava precisando disso. Fiquei quieto. Não sabia o que responder sem dizer demais. Na hora de ir embora, ela me acompanhou até o portão. O sol começava a cair e o vento já pedia um agasalho. Obrigada por ter vindo, ela disse. Eu viria mesmo sem o convite do Murilo, confessei. Ela mordeu o lábio inferior por um instante. E depois disse, quase sussurrando. Eu sei. Entrei no ônibus com o peito cheio. Não era um começo declarado, mas também não era só imaginação. Era um lugar entre os dois. Um lugar onde as faíscas ainda estavam se formando, mas já começavam a aquecer. Depois daquele domingo, as coisas começaram a mudar. Não de forma escancarada, mas nos detalhes. Valéria passou a responder meus stories com comentários curtos. Adoro essa música, essa padaria é ótima, frio curitibano pede coberta é série, né? E eu, claro, respondia como quem não quer nada, mas queria tudo. As conversas migraram para o direct. Primeiro eram sobre música, ela mandou uma playlist com Chico Buarque, Tim Bernardes e Céu. Depois, arte, me mostrou um artista que misturava aquarela e colagem digital. Em seguida, vieram as piadas internas, memes curitibanos, reclamações sobre o clima. Valéria tinha um humor sutil, desses que aparecem em frases curtas e emojis bem escolhidos. Eu respondia rápido demais, mas tentava disfarçar. Murilo, coitado, virou desculpa. Eu sempre passava ali por perto e resolvia dar um pulo. Ele nunca estranhava. Estava sempre no quarto, com o fone no máximo, vidrado nos jogos ou nas lives de Cedrum. Já Valéria.
Bom, Valéria parecia cada vez mais confortável com a minha presença. Num final de tarde cinza, ela me mandou mensagem: passe aqui mais tarde. Café e conversa na varanda. Meu coração acelerou como se fosse a primeira vez. Cheguei já com o frio batendo. Ela estava sentada em uma manta de tricô, com uma caneca nas mãos e outra sobre a mesinha de ferro ao lado. Achei que você não ia vir, disse, sorrindo, enquanto me oferecia o cobertor extra. Eu quase vim correndo, respondi, me sentando ao lado. A varanda tinha vista para um pequeno jardim com azaleias e uma cerca coberta de era. Estava escuro o suficiente para acender uma luz amarela fraca, dessas que tornam tudo mais íntimo. Ficamos ali, um ao lado do outro, cobertos até a cintura. As pernas se encostavam de leve, mas ninguém falava sobre isso. Curitiba tem essa mania de esfriar até os sentimentos, né? Ela disse, soprando o vapor da xícara. Nem todos, respondi, olhando para ela. Valéria não disse nada. Mas também não desviou o olhar. Falamos da vida. Decepções, silêncios, tentativas. Ela contou de um namoro que terminou sem explicação. Eu falei de uma paixão que nunca chegou a ser recíproca. E aos poucos, as barreiras foram ficando menores. Você parece alguém que não foge de sentimentos, arrisquei, com a voz mais baixa do que o habitual. Ela demorou a responder. Olhou para o fundo da caneca, como se as palavras estivessem escondidas ali dentro. Fugi por muito tempo. Mas agora talvez não mais. O vento balançou a manta. Ela a segurou, e eu aproveitei para tocar sua mão por baixo do tecido. Devagar. Sem pressa. Ela olhou para mim. Eu continuei olhando para ela. Não houve sorriso. Nem palavras. Só o silêncio bom de quem entende sem precisar explicar. Ficamos assim por alguns minutos. Mãos dadas, pernas encostadas, 2 copos de café quase frios sobre a mesa. Quando me despedi, ela segurou minha mão por um segundo a mais. Um segundo que dizia, ainda não sei o que isso é. Mas também não quero que acabe. E eu, naquele ponto, já sabia que a linha entre amizade e desejo já tinha se apagado faz tempo. Só restavam as entrelinhas. A primeira vez que fui lá sem o Murilo em casa foi por acaso. Ou talvez nem tanto. Ele tinha viajado com o pai para um fim de semana em Joinville, e comentou por mensagem, minha mãe vai ficar sozinha. Quase convidei você para fazer companhia para ela kkkk. Eu li aquela frase umas 3 vezes. E depois mandei uma mensagem curta para Valéria, tá frio hoje. Café na varanda ainda vale. A resposta veio com um emoji de xícara e a frase, se você trouxer pão de queijo, deixo até escolher a música. Comprei os pães de queijo mais caros da padaria do Água Verde, só pelo simbolismo. Quando ela abriu a porta, estava com o moletom largo e o cabelo solto, ainda úmido. Tinha um cheiro doce, leve, que me atingiu assim que entrei. Lavanda com alguma coisa de natura, talvez. Sorrimos um pro outro, mas nenhum disse oi. Aquele tipo de cumprimento já não cabia mais. Não é estranho eu estar aqui sem o Murilo? Perguntei, ainda de pé, enquanto ela caminhava até a cozinha. Talvez, disse ela, olhando por cima do ombro, mas estranho também pode ser bom. Ela colocou 2 taças sobre a mesa e tirou uma garrafa de vinho da geladeira. Escolheu uma playlist baixa, que começou com um estado de poesia na voz rouca do Chico César. O som parecia vir de algum lugar entre nós dois. Ficamos na cozinha por um tempo. Ela cortava queijo. Eu, quieto, só observava o jeito como ela se movimentava. Os gestos pequenos. O modo como encostava na bancada com uma leveza ensaiada. Sentamos na sala, as taças cheias. A playlist virou trilha de fundo para uma conversa que fluía fácil. Ela falou do trabalho, dos alunos da pós que eram muito bons com teoria e péssimos com prazos. Eu falei de uma entrega de design que ficou presa por dias no Trello. Rimos. Silêncios vieram. Mas não eram desconfortáveis. Você olha diferente, ela disse, depois de um gole lento de vinho.
É que você me faz ver diferente, respondi, sem pensar muito. Ela ficou quieta por uns segundos, como se saboreasse a resposta mais do que o vinho. O primeiro beijo aconteceu ali. Sem aviso. Sem ensaio. Natural como o som da chuva que começou de leve na janela. Foi um beijo lento, firme, como se estivéssemos esperando por aquilo havia tempo demais. Um beijo sem urgência, mas com vontade. Ela afastou o rosto depois de alguns segundos, mas não se afastou de mim. Olhou meus olhos, depois olhou para baixo. Isso não devia acontecer, né? Mas aconteceu, respondi, ainda com a respiração meio presa. Ela não disse nada. Apenas apoiou a cabeça no meu ombro, como se aquele gesto fosse o único jeito de continuar a noite sem desmontar tudo. Ficamos ali, abraçados, ouvindo a chuva e as últimas notas de Ana Frango Elétrico cantando baixinho no fundo. Depois de um tempo, ela disse, com a voz baixa: "Fica mais um pouco." Eu fiquei. Não era sobre pressa. Nem sobre lógica. Era sobre presença. Sobre o calor dela sob o moletom, o cheiro do cabelo dela encostando no meu pescoço, e o silêncio que dizia tudo o que as palavras não podiam. Naquela noite, entendi que o toque, mesmo mais leve, pode dizer mais do que qualquer declaração. E que havia algo entre nós, mais do que um erro. Mais do que curiosidade. Algo que merecia ser descoberto. Devagar. Mas inteiro. Depois daquela noite, tudo passou a acontecer em outro tom. Como se a gente vivesse uma vida paralela, cheia de códigos e gestos que só nós dois entendíamos. Nada foi dito com todas as letras, mas os encontros começaram a acontecer com frequência e intenção. Valéria me mandava mensagem quando Murilo ia passar o fim de semana com o pai. A casa tá silenciosa demais hoje. Era o suficiente para eu aparecer no fim da tarde, sempre com alguma desculpa, um pão doce, uma garrafa de vinho, um livro que comentei e ela disse que queria ler. A gente se via com naturalidade, mas com cuidado. Quando Murilo estava em casa, os olhares duravam menos, os toques desapareciam, mas a cumplicidade continuava lá, camuflada em comentários leves, risadas que vinham rápido demais, e silêncios que falavam alto. Eu comecei a perceber os sinais. Como ela passava batom vermelho quando sabia que eu ia. Como trocava de blusa antes de eu chegar, mesmo que fosse só para ajudar a montar o roteador novo do Murilo. Tudo era sutil, mas intenso. Ela não me dizia com palavras, mas dizia com o olhar. Um domingo de manhã, fui até lá ajudar a trocar uma lâmpada do corredor. Murilo estava jogando com fone, completamente alheio a qualquer coisa. Enquanto eu subia na escada, Valéria ficou embaixo, segurando minha cintura para garantir que eu não caísse. Quando desci, ela soltou um meu garoto baixinho, com um sorriso que me desmontou por dentro. Foi espontâneo. E verdadeiro. E eu senti, mais do que ouvi, que aquilo era perigoso. Murilo começou a notar. Nada direto, mas ele fez comentários jogados no ar. Tu tá diferente com a minha mãe, hein? Respondi com uma risada, fingindo que era absurdo. Mas minha nuca suava toda vez que ele falava dela. Foi aí que Valéria puxou o freio. Num final de tarde nublado, com cheiro de chuva no ar, ela me mandou uma mensagem curta: "Acho que é melhor a gente dar um tempo." Respondi rápido: "Você quer isso?" Ela demorou horas para responder. Quando chegou, foi direto: "Não quero." Mais preciso. Respeitei. Pelo menos tentei. Os dias seguintes foram lentos. As notificações pararam. Nenhuma curtida, nenhum emoji, nenhum oi sumido. A ausência dela fez a cidade parecer mais fria do que o normal. Mas uma noite, quase 2 semanas depois, recebi uma mensagem simples. "Tá frio aqui sem você." Li várias vezes. Não precisava de resposta elaborada. Fui até a casa dela com uma blusa de lã dobrada no braço. Quando abri o portão, ela já estava na varanda, de casaco fino, braços cruzados. Me aproximei e estendi a blusa. "Trouxe para te esquentar." Ela pegou a blusa, mas em vez de vesti-la, me puxou num abraço apertado.
Demorado. Silencioso. Ficamos assim por longos minutos, sentindo a respiração do outro. Ela encostou a testa no meu peito e murmurou: "Acho que já passou do ponto de volta." Eu não disse nada. Só apertei mais forte. O mundo lá fora continuava igual, o frio, os ônibus passando, o céu nublado. Mas entre nós, tudo já tinha mudado. Naquela varanda, no meio da noite curitibana, a gente entendeu que o segredo não era errado. O errado seria fingir que aquilo não existia. Depois daquele abraço na varanda, a gente parou de fingir que era só acaso. Não era mais sobre dar um tempo, nem sobre manter distância segura. A gente já tinha atravessado o limite, mesmo sem chamar pelo nome. Passamos a nos ver com mais frequência, mas com o mesmo cuidado. Quando Murilo estava por perto, virávamos especialistas em disfarçar. Um olhar rápido durante o café da manhã. Um toque de leve quando cruzávamos no corredor. Um elogio jogado como se fosse qualquer coisa. Mas quando a casa estava vazia, era diferente. A tensão se transformava em calma. Como se só naquele espaço a gente pudesse ser real. Valéria se mostrava mais. Não só o corpo, mas as histórias. Me contou de quando era adolescente e queria ser fotógrafa, antes de escolher letras porque era mais estável. Mostrou álbuns antigos, fotos dela aos 20, de cabelo curto e sorriso tímido. Contou de um relacionamento que terminou porque ela decidiu não mais esperar alguém que não vinha. Ela ria alto quando algo realmente a fazia rir. Sem controle, sem filtro. Era um riso de quem já segurou muita coisa por tempo demais. E tinha um cheiro constante de lavanda misturado com roupa recém-lavada, um cheiro que grudava em mim mesmo depois que eu ia embora. Uma noite chuvosa, dessas em que Curitiba parece mergulhada num cinza úmido, ela soltou a pergunta enquanto a gente ouvia Rubel na sala. "Se o mundo soubesse de nós dois, o que você faria?" Eu não hesitei. "Não me importo com o mundo. Só com o seu olhar." Ela mordeu o canto do lábio e encostou a cabeça no meu ombro. Tem dias que eu também penso assim. Outros, nem tanto. A dúvida era dela, mas eu sentia o peso também. Porque amar alguém em segredo tem seu próprio cansaço. A gente aprende a medir palavras, a esconder rastros, a evitar perguntas. Mas o corpo continua querendo ficar. E o sentimento não diminui só porque ninguém pode ver. Nosso esconderijo começou a ficar apertado quando Murilo passou a estar mais presente. Voltava mais cedo da aula, parava de sair nos fins de semana, trazia amigos para jogar. A casa que antes era território livre virou zona de risco. Um dia, um vizinho viu quando saí da casa de Valéria às 11 da noite. Fiquei ali na calçada, esperando o Uber, fingindo que era só mais uma visita. Mas 2 dias depois, Valéria me contou que a irmã dela ligou, perguntando se estava tudo bem com aquele rapaz que vive por aí. Ela me olhou com um cansaço no rosto que doeu de ver. Talvez esse seja o começo do fim. Respondi sem pensar. Ou só o começo de sermos corajosos. Ela ficou em silêncio. Mas não disse não. Passamos a nos encontrar fora. Uma cafeteria escondida perto do passeio público. Um parque em São Lourenço onde ninguém conhecia ninguém. Às vezes, dentro do meu carro estacionado em alguma rua aleatória do alto da 15. Conversávamos sobre coisas pequenas, trocávamos beijos apressados, ríamos de frases que só nós dois entendíamos. Cada encontro era uma mistura de alívio e saudade. Porque mesmo juntos, já sentíamos o tempo passando rápido demais. E sabíamos que não dava para viver assim para sempre. O sentimento crescia. O medo também. Mas por algum motivo, nenhum dos dois queria parar. A gente não falava em futuro. Nem fazia planos em voz alta. Mas havia uma certeza silenciosa entre nós. Mesmo escondido, o que havia ali era de verdade. Foi Murilo quem mudou tudo, sem saber. Num domingo gelado, no meio de uma feijoada na casa do pai, ele me chamou no canto, com o celular na mão. "Tô pensando em me mudar para Floripa. Ficar com meu pai um tempo. Preciso de espaço." Fiquei em silêncio por uns segundos.
Vai largar a faculdade? Talvez trancar. Ou tentar transferência. Aqui tá tudo meio travado, sabe? Assenti. Entendi o que ele quis dizer, mesmo sem explicar tudo. Às vezes, a gente precisa se afastar do que sempre pareceu certo para conseguir respirar de novo. Dias depois, ele comunicou a decisão à mãe. Valéria ficou entre surpresa e resignada. Abraçou o filho, desejou sorte, e não insistiu. Quando ele subiu para o quarto, ela ficou parada na cozinha, olhando pro chão, com os braços cruzados. É estranho, ela disse. A casa vai ficar tão grande. Fiquei ali, encostado na parede, olhando para ela como quem vê alguém se despedindo de uma parte da própria vida. Ou pode finalmente ter o tamanho certo para você. Ela sorriu, sem muita força. Murilo se mudou em 2 semanas. A casa ficou silenciosa de um jeito novo. Sem videogame no volume máximo, sem cheiro de miojo à meia-noite, sem tênis jogado no corredor. Na primeira noite sem ele, Valéria me mandou uma mensagem. A casa dormiu cedo hoje. Eu não. Respondi sem demora. Quer companhia? Ela respondeu com um emoji de chave. E quando abri a porta, vi algo que nunca tinha visto. Valéria de cabelo solto, de moletom largo e pés descalços, com uma taça de vinho na mão e o rosto leve, quase despreocupado. Agora a casa é só minha, ela disse. E sua, se quiser. Naquela noite, dormi lá pela primeira vez. Cozinhamos juntos. Um macarrão improvisado, com o que tinha na geladeira. Ela dançava descalça na cozinha enquanto mexia o molho, e eu tentava não me apaixonar ainda mais. Depois, ouvimos música na sala. Luz baixa. Cobertor jogado no sofá. Nenhuma preocupação. Ela colocou um álbum antigo da Gal Costa e se deitou no meu peito, desenhando círculos lentos com os dedos da minha mão. Num momento, puxou uma caixa de fotos antigas. Fotos dela com 20 e poucos anos, roupas dos anos 90, aquele sorriso que eu já conhecia, só que mais ingênuo. Você era linda, comentei. Ela me olhou. Um segundo de hesitação. E perguntou. Ainda sou? Mas, respondi, sem medo. Ela sorriu com os olhos. Aqueles olhos que eu já sabia ler de longe. Houve um silêncio longo, mas não era desconfortável. Era o tipo de pausa que vem antes de uma decisão. Você ainda vai querer isso quando tudo for permitido? Ela perguntou, baixo. Vou querer isso até quando você quiser também. Ficamos ali, na sala iluminada por uma lâmpada amarelada, com a cidade fria lá fora e o calor de um amor que começava a se permitir existir. Pela primeira vez, fizemos planos sem medo. Pequenos, tímidos, mas reais. Um fim de semana fora. Um dia cozinhando para alguém da família dela. A ideia de não esconder. Ela reaprendeu a sonhar. Eu reaprendi o que era sentir-se em casa. Valéria não era mais o segredo. Ela era o lugar. E entre aquele sofá, a manta de crochê e a luz suave do abajur, eu soube. Amar, de verdade, é quando a escolha deixa de ser impulso e vira consciência. Um mês depois da mudança do Murilo, numa manhã de céu limpo e argelado, Valéria me chamou na cozinha com uma xícara de chá nas mãos e uma expressão serena. Quero te apresentar para minha irmã. Levantei os olhos do celular, surpreso. Tipo, apresentar oficialmente? Ela assentiu, sem pressa. Quero que alguém saiba de você. De nós. Não era um pedido. Era um passo. E foi só aí que percebi, até então, nosso mundo cabia entre 4 paredes, mas agora ela queria abrir uma janela. Nem que fosse pequena. O jantar foi num sábado à noite, na casa da irmã dela, no Bacaxeri. Um sobrado cheio de quadros antigos e cheiro de torta assando. A irmã, Silvana, era alguns anos mais nova, cabelo curto e fala direta. Quando me viu, sorriu com gentileza, mas os olhos foram direto pros da Valéria. Entendeu tudo no primeiro olhar. E aceitou sem questionar. Durante o jantar, conversamos sobre amenidades, design,
Curitiba, os preços absurdos dos supermercados. Silvana era divertida, fazia piadas com tudo e ria alto. Valéria estava relaxada, mais solta, como se o simples ato de sermos vistos sem esconder fosse libertador. Sentamos lado a lado, mas não nos tocamos. Não precisava. A cumplicidade morava no jeito como ela ouvia o que eu dizia, nas risadas compartilhadas, nos silêncios que se encaixavam entre uma frase e outra. Depois do jantar, enquanto Silvana lavava as taças, Valéria encostou no batente da porta da varanda e disse, sem olhar diretamente para mim: "Finalmente alguém te faz bem", repetindo as palavras da irmã. "Você também." No carro, de volta para casa, fiquei pensando em como as coisas mudaram tão devagar, mas ao mesmo tempo tão fundo. A mulher que antes era só a mãe do Murilo agora era o centro de tudo que me fazia sentido. Naquela mesma noite, postei uma foto no Instagram. Era só um prato vazio com um restinho de molho caseiro e uma taça ao lado. A legenda: "O melhor tempero é o olhar ao lado." Valéria curtiu em silêncio. Ninguém mais entendeu. Só nós dois. Começamos a andar de mãos dadas em lugares onde ninguém nos conhecia. Cafés novos no centro, feirinhas de artesanato nos bairros, livrarias escondidas. Sempre discretos, mas sem medo. O segredo continuava sendo nosso, mas agora tinha gosto de liberdade, não de fuga. Um domingo à noite, deitados na rede da varanda, ela encostou o rosto no meu ombro e sussurrou: "Nunca pensei que ia me apaixonar de novo." Fiquei em silêncio por um momento. Depois, segurei a mão dela e respondi: "E eu nunca achei que fosse por alguém como você." O vento frio de Curitiba soprava forte. As luzes da cidade tremeluziam ao longe. Mas a gente não se mexia. Permanecíamos ali, quentes de algo que ninguém via, mas que os dois sentiam. Talvez fosse um segredo para sempre. Talvez, um dia, deixasse de ser. Mas, naquela noite, entendemos uma coisa: se era segredo, que fosse eterno. Porque o que nascia entre nós não precisava ser gritado, bastava ser vivido.